O Caramujo estava falando ali sobre muito tempo, e tem até uma matéria bem legal. Eu vi uma postagem do Cruzeiro Stats, falando sobre o esporte, né? O Cruzeiro fez o que tinha que fazer, né? Chegar lá, vencer o jogo, se impor, como tinha que jogar. Mas o Leonardo Gimenez, o Léo na geral lá no Central da Toca, ele postou o seguinte, a matéria que ele fez. O Cruzeiro aplicou a maior derrota do esporte na Ilha do Retiro pela Série A desde 2007. Tudo bem que o esporte oscilou aí, né? Mas desde 2007. E a última vez que o esporte tinha perdido com esse placar em casa foi em 2021. Então, não ganhou de ninguém e tudo, mas é um time aí que tava, empatou com Fortaleza, perdeu o Palmeiras, que a gente sabe como que perdeu, né? Com o Red Bull Bragantino, e o Cruzeiro Status postou lá que foi a primeira vez que o esporte perdeu nesse brasileiro, tendo menos finalização do que o adversário em casa, né? Então, porque senão. E eu não quero também que esse pessoal aí fique. Porque esse pessoal não assiste jogo do Cruzeiro, né? Então, eles vão ali de acordo com a onda, né? Aquela surfada básica que todo mundo sabe. Só que quando é para diminuir, aí a surfada ela vem, como todo mundo acompanha aí, então, esse povo aí também. Mas é a gente analisar o nosso aqui, ficar na nossa. No Cruzeiro não virou o melhor time do mundo, não era o pior. O Leonardo Jardim até falou sobre isso. Agora, é um sinal claro, depois de um ano você volta a ficar 5 jogos sem perder. Então, é, o que eu queria começar aqui trazendo para o debate não tem, eu não tenho dúvida mais de que a turma comprou a ideia do Leonardo Jardim assim, na íntegra. Esses que estão aí compraram a ideia de uma forma integral. E aí, quando você tem esse comprometimento, cara, não sei quem me disse isso, me desculpa aí a pessoa, e lá a gente estava com uma visão muito ruim na ilha. Mas eu acho que estava 4-0, teve um desarme do Kaique, ele e o Matheus Pereira estavam comemorando, né? Com 4-0 no placar, velho. Então, o Matheus, o que ele vinha entregando, e ontem foi coroado com uma grande atuação, né? Como a gente tinha falado aqui, que faltava ele dar assistência, fazer gol. O gol do Matheus Pereira começa com ele dando carrinho no jogador do esporte, velho. Num lance em que outro momento ia. A bola tá com eles, velho. Ela vai aí, daqui a pouco ela volta lá da nossa defesa. Então, esse time comprou a ideia do Leonardo Jardim, velho. Onde vai chegar é muito cedo para a gente falar. Mas continuando com essa postura, com esse comprometimento, a gente vai estar muito mais próximo de pontuar do que de não pontuar, como era um time que há pouco tempo a gente falava aqui. Eu não confio nesse time do Cruzeiro, não tem como confiar. Hoje, esse pessoal já está dando uma nova amostragem para a gente, né, o Valor? Exato, e nem faz tanto tempo assim, né? Até outro dia, no jogo contra o São Paulo, a gente não sabia o que que seria, né? Eu acho que ali também é um ponto marcante, né? Dessa nova etapa do trabalho do Jardim. Você falou bem. Eu olho para o campo, não consigo ver mais uma vez, pelo segundo jogo seguido, né? Já havia sido assim também. Aliás, acho que contra o Vasco. E sabe o que que eu acho legal? O Cruzeiro venceu jogos de maneiras diferentes, tá? Contra o Vasco, eu acho que o Cruzeiro fez uma partida ok, fez uma partida ok. A oportunidade que chegou lá fez o gol e não deu muita chance para o Vasco se criar. Tudo bem, não vai ser sempre que vai acontecer de fazer 3, como fez no Bahia, 2 no Flamengo, 4 no Sport. A equipe está amadurecendo assim também. Mas, ô Mas, Valor, oi, só um ponto. Esse jogo com o Vasco realmente não foi, mas o time brigou o tempo inteiro, entendeu? isso. Então é isso, velho. Quando você brigar assim, velho, você pode vencer sofrido, às vezes vai perder, velho, mas você tá muito mais próximo de pontuar, velho. Isso. Esse time do E Cruzeiro ganhando duelos aí, a gente não via há muito tempo. há muito tempo, e um time que tem coragem. Contra o Vasco, o lance do gol do Christian mesmo, tá o Matheus Pereira dentro da área, tá o Caio Jorge, e aí ela passa pro Christian. Mais ou menos como foi aquele gol. O Cruzeiro
era um custo. O Cruzeiro parece que tinha medo, a área do adversário parece que ia causar alergia aos jogadores, você não via ninguém lá dentro da área. Mal você via um jogador. Malu, então, oi. Dificilmente os atacantes do Cruzeiro entravam na área, quem dirá os outros, né? Exato. Pô, era mal, pô, mas também aí o cruzamento ele tinha que ser assim, teleguiado. Ou ele vai no pé ou na cabeça do cara que tá lá. Porque se passou desse cara, hoje não, velho. Você vê, ó, tem um entrando mais ali na entrada da área, tem um chegando na marca do pênalti, outro mais próximo à saída, mas o principal, né? A organização. Eu não consigo falar no jogo de ontem um jogador que tenha jogado mal, um jogador que tenha brincado, né? Isso está ficando cada vez mais distante do Cruzeiro também. A seriedade. O time pegou o Sport, que não fez nada no Campeonato Brasileiro ainda, não tem nenhuma vitória, mas o Cruzeiro não menosprezou o Sport em momento algum. O Cruzeiro teve um momento que, evidentemente, começou a diminuir o ritmo e começa a fazer a diferença, sim, à medida que o Jardim vai mexendo, tira o Caio Jorge, tira o Christian, né, jogadores que mereceram essa substituição, entrou com 5 jogadores ali pendurados, e em nenhum momento teve ameaça, porque aos 20 minutos o Cruzeiro resolveu a parada. Essa que é a verdade. Com 20 minutos, quando o Cruzeiro faz 2-0, o jogo está resolvido. O máximo que teve foi uma chegada do Sport com o Pablo, que ia ser um lance ali de ajuste no VAR, mas depois disso acabou. Segundo tempo, tiveram alguns chutes do Sport, tá? Teve uma defesa ali importante do Cássio, mas, gente, totalmente dentro do normal, né? Não é nenhum exagero falar que o Sport se livrou ontem de uma goleada histórica na Ilha do Retiro. Se livrou porque é um time realmente muito limitado, pegou um time que é bem superior, mas em campo, né? A gente cansou de falar, a gente olha pro elenco do Cruzeiro. Não, hoje a gente não olha mais pro elenco do Cruzeiro. Hoje a gente olha pro time do Cruzeiro em campo. E eu disse ontem ainda, no dia de jogo que eu aqui na Samuca TV, claro que eu tenho as minhas preferências. Contra o Flamengo, por exemplo, eu tinha a preferência de que o Gabigol entrasse como titular. Mas o Jardim está mostrando para todos nós cruzeirenses que é uma bobagem ficar abraçado com essas preferências quando ele está vendo o dia a dia e quando o time está se entregando. Eu acho que o Matheus Pereira mostrou ontem, sem a bola, não vou nem falar dos gols e da assistência, mas ele mostrou mais uma vez sem a bola. Por que ele é a preferência do técnico Leonardo Jardim? Fazendo um trabalho muito importante ao lado do Christian, do Wanderson, do Lucas Silva, do Eduardo, perdão, para recuperar essa bola. E quando o Cruzeiro fica, gente, nessa de, no máximo, 2 toques, aquele tanto de opção, quantos momentos bonitos do jogo a gente viu beleza, eficiência e vontade de fazer o gol. Então tá muito bom de assistir o Cruzeiro e a gente espera que isso continue e todo mundo muito alinhado, né? Com a seriedade, sabendo que não conquistou nada. É dessa forma que o Cruzeiro construiu grandes campanhas dentro dos pontos corridos e se tornou o que é dentro dessa competição. Só um ponto que eu tenho a agregar a isso aí, principalmente em relação ao que o Samuel disse sobre comprar a ideia, né? Samuel, acompanhou o treino diário muito tempo, né? Acompanhando o dia a dia ali, de treinamento e vendo como é que era. Isso acabou depois da pandemia, mas o jogador ele é muito repetição, né? O jogador, o técnico propõe aquilo ali, a ideia dele, o que é passado no dia a dia, e o jogador, obviamente, sendo um trabalhador, né? Trabalhando com aquilo, ele repete muito aquilo. Aquilo que o treinador propõe, o jogador faz. Mas quando o jogador compra a ideia, quando ele olha e fala, pô, isso que esse cara tá propondo é bom, isso vai render, e eles colocam isso em prática, cara, o salto é visível. E esse elenco do Cruzeiro comprou a ideia do Leonardo Jardim. É isso que é o mais interessante. Não é só, eles estão treinando isso, estão executando isso. Não, eles estão treinando isso, eles estão executando isso, e eles gostam disso que estão fazendo. Tá bem óbvio que eles entenderam que essa talvez seja a melhor forma para fazer com que o time renda coletivamente. Eu acho que o crescimento coletivo do Cruzeiro, e é o que dá o significado da palavra time, né? Eu acho que isso é o mais visível. Cara, quanto tempo a gente não fala de ver um time que a gente consegue ficar tranquilo de ver jogando? Você para assistir o Cruzeiro hoje
e fica tranquilo de ver jogando, independente de quem está em campo. Você sabe que a ideia vai estar ali. É claro que algumas mudanças podem desequilibrar, o time pode ficar tecnicamente um pouco mais fraco, eventualmente falhar, mas e aí eu acho que é legal pegar, por exemplo, o jogo contra o Palestino, né? Foi um jogo em que o Cruzeiro coletivamente foi até bem. Em diversos momentos o Cruzeiro teve o controle do jogo, ele poderia ter vencido e pecou nas finalizações, faltou eficiência, faltou ter mais capricho em alguns lances específicos, mas tinha coletivo ali. E o Cruzeiro está nessa fase que é muito legal de ver, de você ter um time. Olha, nós perdemos o Lucas Romero para esse jogo, nós perdemos o nosso melhor marcador, o melhor destruidor de jogadas, o cara que dá bote, o cara que sabe dar carrinho. E entrou o Lucas Silva, que não tem essas características, mas que consegue cumprir a função de defender, de ocupar espaços, de trombar e de fazer bem este papel. É claro que o adversário tem que pesar, gente. É o esporte, ele não vai pressionar tanto, ele não vai levar tanto perigo. Era um time que ainda está, né, com muitos problemas, principalmente agora que trocou de técnico. O técnico está tentando ajustar ali, né, achar um time ainda. E aí, pô, eu acho que é o recorde, né? Antônio Oliveira foi xingado de burro com 20 minutos. Eu nunca tinha visto isso. O cara acabou de chegar com 20 minutos, a torcida já estava contra ele. Mas em que pese a fragilidade do adversário, o Cruzeiro tem time. E o Cruzeiro tem time para qualquer situação. Pode dar errado algum dia, pode faltar eficiência num dia, a defesa pode tecnicamente falhar, mas ali tem um coletivo. A gente sabe que o time tem opções, a gente sabe que quando o Cruzeiro pressiona, quem aparece no meio de campo vai dar opção, a gente sabe que o Christian ele pode eventualmente aparecer na área para finalizar, como já vem fazendo alguns jogos, dessa vez recompensado. A gente sabe que na fase que o Caio Jorge está, ele é uma opção viável para qualquer passe, o passe longo, o passe curto. Você sabe que se cruzar na área, ele vai brigar para cabecear a bola. Esse conceito de time estava faltando demais no Cruzeiro, mesmo nas partidas que a gente eventualmente ganhou ano passado, na reta final, no começo desse ano. O conceito de time estava em falta. Hoje não está mais. O Cruzeiro tem que melhorar. Tem que melhorar. Ninguém está falando que está perfeito, que vai ser campeão, longe disso. Mas o conceito de time existir, cara, isso já me agrada demais. E é muito recompensador quando você vê que isso vem, isso traz resultados, que os caras já estão ganhando de 4-0, que tem gente de fora, e como você falou, a galera não acompanha, mas que a galera começa a olhar e já fala, olha, talvez a gente deve prestar mais atenção nesse time. Tem alguma coisa aí. E assim, as oscilações acabam diminuindo, né? E a gente fica tranquilo ao decorrer do jogo, do início ao fim você fica tranquilo ali. Quando o time dá uma quedinha, você fala, não, daqui a pouco retoma. E se não retomar na bola, retoma na intensidade. Os caras vão brigar, os caras vão dar carrinho, os caras vão fazer a falta tática, cara. Aquela falta que vai parar o jogo se precisar. Não precisou contra o Sport, mas se for contra o Palmeiras, se for contra o Flamengo, se for contra o Botafogo, vai fazer. Cara, eu acho isso fantástico. Eu acho sensacional esse conceito de time que está sendo criado. Que bom que o Leonardo Jardim conseguiu achar isso dentro desse elenco, que tem peças, sim, que é um elenco que tem alguns problemas específicos, mas, cara, é bom demais ver esse time se desenhando da ideia para o campo. Eu até estava falando também, né, ainda nessa questão de ter comprado a ideia do treinador, eu acho que não só do treinador, né, mas comprar uma ideia de time mesmo, né, uma ideia de um clube que quer, né, que quer buscar alguma coisa, que quer de fato chegar a algum lugar. E dentro disso eu estava falando sobre o estado anímico da equipe. O Cruzeiro era um time que entrava em campo abatido. O Cruzeiro entrava em campo de cabeça baixa. Isso acho que é um fato. Acho que todo mundo percebia isso, né? O Cruzeiro, se sofresse um gol, então esquece, né? Ninguém sonhava com a virada do Cruzeiro. Quando tinha um erro de adversário, tinha um erro de arbitragem a favor do adversário, o Cruzeiro se abatia. O Cruzeiro perdia um gol, acabou. E acabou assim, não era 2 minutos, 3 minutos, o time volta, não, era o resto do jogo, né? Então, assim, o Cruzeiro saiu de um time totalmente abatido, né, ou que se abatia muito fácil em qualquer andamento da partida, e virou um time que disputa absolutamente todas as bolas, né? O Popó estava falando da defesa, erros vão acontecer, falhas, uma hora ou outra vai ter falha de alguém. Agora a defesa do Cruzeiro era até então Deus nos acuda, né? Toda vez que a bola ia era aquela insegurança, aquele Deus nos acuda. Então isso é muito diferente, você ter segurança na sua defesa. Ter segurança, né? Você ter segurança em algo não quer dizer que nunca vai acontecer
ou que você nunca vai errar, né? Quer dizer que na maioria das vezes quem está ali vai fazer o seu trabalho direito e a coisa vai acontecer da forma que tem que ser. Então, acho que é muito evidente, e tudo isso que a gente está falando aqui, tudo isso que eu falei até agora, que o Popó falou, que o Valu falou, que o Samuca falou, tudo isso tem o carimbo de um treinador, né? Você vê claramente o carimbo de um cara que chegou e conseguiu mudar essa situação. E estou dando mérito aqui, porque a gente critica muito o treinador, é muito fácil, né? Chegar aqui e descer além e falar mal, e a gente falou muito do Diniz, né? E falando de quem estava antes do Diniz também. Então é muito fácil chegar aqui e criticar, mas é difícil às vezes você avaliar ponto a ponto os méritos do trabalho dele. São muitos, né? Então tem essa questão do estado anímico, tem a atitude, a competitividade do time, né? Era um time que não competia, né? Com ninguém, e é por isso que perde. Por isso que entra em campo e perde de um democrata, né? É por isso que entra em campo e tem essa dificuldade contra time de Série D, porque não compete. Um time que tem qualidade muito superior, se ele entrar e competir, ele vence adversários que estão 4 vezes abaixo, né? Estão 4 séries abaixo. Então é isso. Eu acho que tudo isso que a gente está falando aqui, para fazer justiça, né? E eu nunca fui assim de ficar elogiando muito, né? Nunca fui disso, mas para fazer justiça, tudo isso a gente vê claramente como resultado de um trabalho, de uma filosofia implementada pelo treinador. E a questão das finalizações também, né? Ressaltar também, porque o Cruzeiro era um time que dificilmente finalizava, não tinha segurança de finalizar, ficava tocando a bola um para o outro com medo de finalizar a jogada, parecia. E hoje é um time que finaliza muito e finaliza bem, né? Então acho que também o segredo dessa virada de chave do Cruzeiro está nisso. Eu estava pensando muito sobre isso hoje, coloquei 3 fatores: atitude, né? A postura defensiva do time, que mudou demais, e especificamente a finalização.